Ana Paula, ontem você esteve na Assembleia e acompanhou a movimentação por lá, o que estava sendo votado. Teve, inclusive, um projeto que causou um pouco de polêmica. O que foi? Então, Francine, na verdade era uma emenda, né, na medida provisória que trata da estrutura de cargos, carreiras e salários dos policiais civis, né? A medida provisória com benefícios foi aprovada, mas não satisfez a categoria, que ficou insatisfeita. Vamos assistir na reportagem. As discussões foram acompanhadas de perto pela categoria, que desejava a aprovação da emenda do deputado José Roberto, que previa uma mudança na tabela da estrutura de cargos. A emenda iria beneficiar os policiais civis antigos, que não receberam progressões nos últimos anos. Mas depois de longa discussão, a emenda foi rejeitada por 11 votos a 9. A maneira como ficou com a derrubada da nossa emenda, um policial que está há 8 anos sem progressão, ele vai progredir junto com o que está entrando agora. Isso que é o injusto. O que nós gostaríamos, e que o próprio governo colocou em um artigo, era que aqueles que já estão, esse interstício, para aqueles que já estão trabalhando há muito tempo, alguns até 20 anos, que eles pudessem ter uma progressão diferenciada com aqueles que estão entrando agora. Ou seja, quem já está há 10 anos no cargo, ele vai gastar o mesmo tempo de alguém que está entrando hoje para poder ter a progressão. A sessão seguiu com a aprovação da emenda do deputado José Bonifácio. A proposta dele faz um reaproveitamento dos peritos criminais para peritos policiais. Porque são categorias diferentes, mas os profissionais fazem o mesmo tipo de trabalho. A medida provisória que regulamenta, entre outras questões, o tempo de progressões, foi aprovada, mas não satisfez. Inconformados com a emenda do deputado José Roberto, que foi derrubada, os policiais cobraram os parlamentares. 15 estão prejudicados por causa de 20 anos. Então que fosse nós, então. Por que antes, minha opinião, de lá para cá, antes de mandar nós discutimos isso lá para poder vir. É porque o líder do governo que participou das negociações com o sindicato disse que tinha feito um acordo lá com o governo para poder o projeto que foi encaminhado ser votado dessa forma. Então, eu votei da forma que o líder do governo, e confiei na palavra do líder do governo, que já havia tido essa negociação. Eu acho que eles não ficaram insatisfeitos. Lógico que a oposição nessa questão de fazer um palanque eleitoral induz os servidores em ficar contrário ao projeto. Mas o projeto foi votado, a medida provisória 21, foi aprovado na íntegra, conforme foi acordado com os próprios sindicatos, com o próprio sindicato e servidores daquela instituição. O Sindicato dos Policiais considerou a emenda provisória um avanço em alguns aspectos, mas ainda merece discussão. Nós tivemos avanço na medida provisória que está sendo votada, mas nós tivemos um prejuízo nessas duas emendas que foram apresentadas. Elas corrigiam duas injustiças, uma com os peritos policiais, que exerce a função de perito criminal, mas não recebe como tal, e de 511 classes especiais que já estão nessa classe especial, alguns há mais de 10 anos, e eles só vão fazer a transposição para a segunda tabela que o governo criou só a partir de 2017. A Polícia Civil foi amplamente derrotada aqui na Câmara de Deputados Estaduais, pelos deputados do governo e pelo governo. O governo mandou medida para cá que tira direitos de servidores públicos, policiais civis, que deixa de reconhecer o pagamento de retroativo, que deixa de enquadrar policiais civis em níveis que foram criados, que deixam de reconhecer uma série de direitos. Nós tínhamos a expectativa de que a Assembleia pudesse nos devolver esse direito e nos corrigir essas injustiças que estão sendo feitas pelo governo com a Polícia Civil, o que infelizmente não aconteceu. Para nós é uma grande frustração. Bom, e nessa sessão de ontem foi bastante movimentado na Assembleia Legislativa. Os policiais ficaram lá o dia todo acompanhando a votação dessa medida provisória. 3 deputados não apareceram na sessão. A deputada Solange do Alibe, os deputados Vanderlei Barbosa e José Augusto. Eles não apareceram. Vanderlei Barbosa ainda teve pela manhã, mas à tarde, no momento da votação, ele não apareceu. E a Assembleia deve ficar movimentada nos próximos dias, porque ainda vai acontecer a votação da lei orçamentária. O prazo para a votação dessa lei é até o dia 20 de dezembro. Francine Adenauer, é com vocês.